né? Então, o português correto é falar irmãos em um ambiente que tem mulheres e homens, né? E nós, como cristãos, aceitamos o português correto. E não ficar irmãos, minhas irmãs, separando os gêneros. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Já conheço a Abigail de outros eventos que nós já participamos juntas. E tenho andado aí com a tia Renatinha, acredito que muitos de vocês conhecem. E temos trabalhado juntos desde o primeiro congresso de autismo em 2018. E é um prazer trabalhar nessa área na igreja. Nós começamos a trabalhar com neurodivergente quando uma família chegou à nossa igreja e disse: eu tenho 2 filhos autistas e eu vou vir para essa igreja e vocês se virem. Ela veio do Mato Grosso e jogou essa bomba para a gente. E aí nós fomos correr, fomos estudar, porque a nossa igreja já faz inclusão há 42 anos. O nosso ministério Dinamis é um dos mais velhos do Brasil e formamos pastores surdos e temos trabalhado com esse grupo há bastante tempo. Há 20 dias atrás, nós tivemos o Congresso Nacional de Surdos, que foi também na nossa igreja. E nós tínhamos ali surdos argentinos, chilenos, paraguaios, uma verdadeira Babel. Porque vocês sabem também que Libras, cada país tem o seu, tem a sua especificidade. E foi muito interessante o congresso que nós tivemos ali. Mas, quando a gente pensa em surdos, cegos, cadeirantes, é uma inclusão que geralmente ela é mais estrutural. Porque, por exemplo, o cego, você vai fazer o piso tátil, vai fazer as placas em braille e tal. O surdo, você vai ter o intérprete, vai ter os sinais luminosos e auxilia esse pessoal. Geralmente, são inclusões com acessibilidade estrutural, física. Tendo dinheiro, fez, acabou. Quando a gente pensa em neurodivergentes, aí a coisa complica um pouquinho. Porque todas essas outras pessoas com deficiência, eles têm um cérebro preservado. Precisam de adaptação, têm a sua cultura própria, mas você não precisa conhecer especificidades dele. Se for um surdo, você tiver um intérprete, resolveu o problema. Se você tiver a estrutura para o cadeirante, também resolveu o problema. Mas com neurodivergente, cada um é um. Se tiver 30 surdos, um intérprete funciona. Mas se eu tiver 30 neurodivergentes, cada um é único. E pensando nesse momento que nós estamos vivendo de neurodiversidade, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos conscientize e nos dê empatia. Que, na minha concepção, é uma das acessibilidades mais difíceis. Porque a estrutural, resolveu o ambiente, está tranquilo. Comunicacional, resolveu a parte de Libras, de Braille, está tranquilo. Resolveu a acessibilidade de rampas e portas laterais mais largas, resolveu o problema para o cadeirante. Mas se eu não tiver atitude de empatia para aceitar aquele que é diferente, a gente vai ouvir, igual eu ouvi numa igreja, uma criança de uns 6, 7 anos, dizendo assim: eu queria que os autistas morressem todos. Ele ouviu de alguém. Aquilo não nasceu dele. Porque criança não é preconceituosa. A criança não nasce preconceituosa. Ela se torna por ver as atitudes do adulto. Então, conhecendo essa introdução, nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és bom,
porque a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Deus, porque as tuas igrejas estão despertando, porque elas estão buscando, estão se conscientizando, e através dessas informações, a empatia nasce. Ó Deus, muito obrigado pela vida das igrejas Assembleias de Deus em Goiás. Continua abençoando ricamente cada liderança, cada regional, cada pastor. Ó Deus, desperta cada vez mais para que possamos realmente cumprir o ID de Jesus, que envolve todos os seres humanos. Nos dá empatia, nos dá amor, nos ajuda a entender que inclusão vai além da acessibilidade. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor para conosco. Nos guarda de todo mal, nos dá uma tarde na tua presença. É o que nós oramos agradecidos no precioso e doce nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos 10, 34. Se o irmão puder projetar. Atos 10, 34 e 35. Deixa eu ver se a minha memória está boa. Que eu vi aqui até o pastor Juvenildo, dizendo todos os versículos de cor. Ele falava e eu abria ali a Bíblia, que eu sou beriana. Gente, ele não errou um versículo. Está ali, ó, encucado. É esse mesmo. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós vamos fazer? Né? Então, eu sou Sâmia Vanessa, sou casada, sou serva do Deus Altíssimo, tenho 2 filhos, sou psicopedagoga, teóloga, educadora cristã. Na nossa denominação, nós temos um curso que é similar ao curso de teologia, que é exatamente esse, o curso de educação cristã. Então, nós temos ali 4 anos onde nós estudamos tanto a parte teológica do ensino, quanto as metodologias, o desenvolvimento das faixas etárias. E isso é muito importante, porque nós vamos conhecer cada faixa etária dentro das suas características próprias. E aí, para ajudar esse meu trabalho de educação cristã, eu trabalho com educação cristã desde 2005, aí eu fui fazer terapia ABA, fui trabalhar com autistas. Em 2001, eu já tinha alunos cegos, TDAH e outras neurodiversidades, mas nunca imaginei que Deus me traria para a igreja para trabalhar com essa área também. Então, eu fiz pedagogia, sou pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicopedagogia e neuropsicomotricidade. E fiz especialização em autismo e estudo até hoje com o Dr. Tiago Castro, no INA. Eu faço pós-graduação de TND, neurodiversidade e autismo. E aí, o que acontece com essa formação? Tudo isso eu uso para fazer inclusão na igreja de crianças neurodivergentes. A gente fala criança, mas nós temos que entender que eles vão crescer. Então, hoje, nós já estamos trabalhando com adolescentes e jovens autistas na nossa igreja. Pode passar, irmão. Aqui é a minha família, meu esposo, meus filhos. E nós vamos falar hoje sobre as bases bíblicas da inclusão. Quando a gente pensa em inclusão na igreja, nós precisamos entender o que é inclusão. Então, resumindo esse conceito, é você remover as barreiras que impedem essas pessoas de participar de qualquer evento, de qualquer ambiente, seja por questão de raça, de sexo, de orientação
sexual dela, do gênero, da cor da pele, ou de deficiências físicas ou mentais. Nós não podemos impedir, não quer dizer que a gente vai aceitar determinados comportamentos. Mas nós não podemos impedir que eles cheguem até a igreja. Então, inclusão é isso, é remover as barreiras que impedem essas pessoas de estar na igreja. E para isso, nós vamos ver aqui alguns versículos bíblicos que vão direcionar essa base bíblica de inclusão. Vamos entender por que a igreja precisa se envolver com a inclusão. E o primeiro tópico é porque nós somos vulneráveis. Pode passar. Nós somos vulneráveis. Nós somos pessoas que hoje nascemos fisicamente perfeitos, mas ao atravessar a rua, eu posso sofrer um acidente e vir a ser um cadeirante. Então, quando eu trabalho na igreja para que ela tenha uma rampa, para que ela tenha uma rampa aqui lateral, com uma entrada aqui lateral, para o cadeirante, e um espaço aqui na frente para que ele coloque a sua cadeira, isso é acessibilidade. Porque se ele chega e fica lá atrás, ele tem um monte de cabeça na frente dele. Geralmente a cadeira é mais baixa do que os bancos. Então, ele não vai conseguir ver da mesma forma das pessoas que estão sentadas no banco. Então, quando a gente pensa nessa vulnerabilidade, nós não vamos ler esses versículos, mas esses slides já estão aqui na igreja e a tia Abigail tem autorização para compartilhar com vocês. Então, aqui é o exemplo de Jacó, quando ele lutou com o anjo, de Mefibosete, quando ele caiu dos braços da babá. Eles eram pessoas que nasceram sem nenhuma deficiência física, mas ao longo do tempo eles se tornaram deficientes. E a própria idade do idoso. A minha igreja tem um ministério com idosos, tem uns 300, 400 idosos na igreja. E eles já estão dentro dessa área da inclusão. Por quê? Eles têm baixa mobilidade, eles têm baixa visão, eles têm baixa audição. Alguns usam o andador, outros usam bengala. Então, já são pessoas que estão dentro desse projeto de inclusão. E nós temos uma parceria com a Faculdade Católica. É importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque as faculdades precisam de cobaia. E por que a gente não pode ser os cobaias deles? Na nossa igreja, os idosos, eles são atendidos individualmente pelos profissionais da faculdade. É o fisioterapeuta, é o educador físico. Nós temos o centro de convivência e nós temos uma lista de quase 200 velhinhos esperando para entrar. Porque aquele idoso que está lá sendo assistido, ele não vai sair. Porque antes ele ficava, a minha igreja fica num quarteirão que só tem prédios residenciais. Eles ficavam lá o dia todo esperando os filhos ou a família chegar da escola, do trabalho. Hoje, ele está na nossa casa, nós temos a casa dos avós, ele está lá na casa, fazendo bordado, fazendo biscoito. Anteontem, eles aprenderam a fazer empada. Eles aprendem inglês e espanhol. Nós temos o salão de beleza do idoso, onde as pessoas que fazem esse trabalho fazem a moda antiga, a barba do senhorzinho lá do jeito que ele fazia antigamente. A casa ela é toda projetada para os anos 30. Aquela geladeirinha colorida vermelha, tem aquele telefone de gancho, tem vitrola, tudo que você pensar aí da época deles tem. E eles têm a troca de gerações, onde tem um dia da semana que eles contam histórias para crianças. Como que era o namoro deles, como que era a vida deles. E isso vai resgatando a memória do idoso. Então, quando a gente pensa em deficiência, o segundo tópico é, Deus, ele não perdeu o controle. A deficiência não é falta de controle de Deus. Como se Deus estivesse criando o homem assim em série e, de repente, nasceu um cego. Não, não é isso. Mais na frente nós vamos ver por que Deus permite essas coisas acontecerem. Então, aqui em Êxodo 4:11 é quando Deus está conversando com Moisés. Moisés dando 1001 desculpa para Deus, que ele não queria, que ele não podia, que ele era isso, que ele era aquilo. Deus deixou de usar Moisés? Não.
Isso é uma prova de que ele não aceita desculpas e que a pessoa com deficiência não está inapto para fazer a obra de Deus, porque aí Deus vai dizer para ele: quem criou o homem? Ou o que escuta? Ou o surdo? Não sou eu, Senhor? Então eu tenho o controle de todas as coisas. A terceira evidência de que a igreja precisa se envolver com a inclusão é que Deus cuida e se preocupa com as pessoas com deficiência. Aqui é aquele episódio quando Deus diz assim: não seja tropeço para o cego e nem engano para o surdo. Eu posso trazer uma pessoa que faz interpretação de Libras e ela interpretar aqui tudo errado para enganar. Ou dar uma orientação para uma pessoa cega errada. Quando você vai orientar um cego, ele chega e pergunta: onde é que é isso aqui? Ah, a senhora anda 2 quarteirões. E vai assim à direita. O cego sabe o que é 2 quarteirões? Ele tem noção da distância? Não tem. Então, você tem que pensar mais ou menos em questão de passos. Ah, tantos passos, assim, ou passando a primeira esquina, na metade da segunda esquina, mais ou menos tantos passos. Então, a gente precisa aprender a como lidar com essas pessoas. Vai ajudar um deficiente visual a andar? Você não segura nele. Porque, senão, ele pode tropeçar e cair. É ele que segura em você. Porque ele fica mais seguro do que ele está fazendo. Você também não deixa que ele vá na frente. Se ele andar na frente, ele pode tropeçar, ele pode pisar num degrau. Então, é você que vai um pouco à frente dele e ele segurando aqui no seu braço e você conduzindo para tirar os obstáculos da frente dele. Uma pessoa cadeirante, você não vai deixar seu filho se pendurar na cadeira. Ou então eu vejo gente botando bolsa, guarda-chuva. Ali não é para pendurar nada. A cadeira é da pessoa com deficiência. Se ela tiver alguma coisa que ela precise guardar, algumas cadeiras já vêm até com aquele suporte embaixo para isso. Mas a criança, minha filha quebrou a perna no acidente, ela estudava na Unip. E lá na Unip, eu não sei se vocês conhecem, tem uns corredores largos que é tudo de rampa. As colegas soltavam a minha filha aqui e corria para pegar ela lá na frente. Eu digo: mulher, e se tivesse um obstáculo e tropeçasse? E essa cadeira virasse, tu caísse, quebrasse a outra perna. Então, nós não podemos fazer isso. Se a igreja tem corredores, os corredores precisam ser de tal largura que aquela cadeira gire 360 graus. Por quê? Para você não sair puxando o cadeirante de costa. Elevadores. Nossa igreja está construindo elevador agora. Também com as portas largas. Não sei se vocês lembram, tem prédios antigos que a portinha era estreita. Não entra uma cadeira. Não entra uma maca. Então, se uma pessoa que ia morar naquele prédio vai deixar de morar. Em 2006, foi assim, 2006, acho que foi, ou foi 2012, foi assinada a Lei da Acessibilidade. O que significa isso? Que todas as casas e os prédios que fossem construídos a partir daquela data, teria que seguir um padrão que atendesse às necessidades das pessoas com deficiência. Então, Deus cuida, Deus se preocupa. E no final desse versículo, ele diz assim: eu sou o Senhor. Essa advertência é muito forte. Ele está dizendo assim: ó, se você fizer isso, é comigo que você vai se ver. Então, outra necessidade da igreja se envolver com a inclusão é porque nós somos chamados para devolver a dignidade para as pessoas. Lembram de Mefibosete? Nasceu perfeito. Mas seu avô morreu, seu pai morreu, e ele, para fugir da morte, foi tentar se esconder e caiu dos braços da babá e ficou deficiente. E ele foi levado para onde? Lodebar, que significa o quê? Lugar de esquecimento. E ficou lá, porque ali era o local que era depositado. Viúvas, órfãos, estrangeiros, leprosos, e tudo ia parar ali. E Davi tinha feito uma aliança com Jonatas e tinha dito: se eu morrer primeiro, você cuida da minha família. Se você morrer primeiro, eu cuido da sua.
Só que Davi se esqueceu, envolvido ali em todos os trabalhos do reino, ele esqueceu da sua promessa. E um dia ele lembrou e perguntou para o seu servo Ziba: ainda tem alguém vivo? Tem, vai lá buscar. Quando Mefibosete chegou, Davi disse: eu vou te devolver suas terras, todos os seus bens, os seus servos, e você vai viver disso. E ele podia dormir tranquilo, porque ele agiu com justiça. Só que não fomos chamados apenas para ser justos. Nós fomos chamados para devolver a pessoa para o lugar que Deus colocou. Se Saul não tivesse oferecido o sacrifício, se Jonatas não tivesse morrido, quem sabe naquele momento não seria Mefibosete o rei. Lindo e pleno. E Davi sabia disso. E o que Davi fez? Disse: a partir de hoje, você vai comer à mesa do rei. Você vai morar com o rei. Isso é devolver dignidade. É devolver a pessoa para o lugar que Deus o colocou. Porque a deficiência não tira dela a imagem e semelhança de Deus. E aí o que aconteceu? Vamos pensar como é que uma pessoa com deficiência se sente? Muito mal. Porque o que ele disse para Davi? Quem sou eu, ó rei, para que você se preocupe comigo? Eu sou pior do que um cachorro morto. Se ele tivesse parado num cachorro, estava ótimo, porque os cachorros estão melhor do que nós. Mas ele foi para o cachorro morto, que não tem mais nenhuma serventia. Era assim que muitas pessoas com deficiência se sentem. Inferiores, menosprezadas. Graças a Deus que o benefício deles mudou de nome. Porque antes, como que chamava o benefício da pessoa com deficiência? Aposentadoria por invalidez. Invalidez. Validez vem de valor. E o prefixo in na frente disso é um prefixo de negação. Então, não vale nada. Hoje é BPC, benefício por prestação continuada. Isso é novo? Não. Isso não é novo, não. Foi Deus que criou. Lá em Levítico ele disse: olha, o manco, o surdo, tal, ninguém vai trabalhar. Mas todo mundo vai receber no final do mês. Era o BPC. Só mudou de nome. Aí você diz assim: mas hoje nós temos o mediador. Já existia. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: não. Por último, Deus disse: tu vai, nem que eu mande alguém para ser a tua boca. É o mediador, é o que faz o AE hoje na escola. Alguém que vai intermediar a conversa do professor com aquela pessoa. No caso, Arão foi lá acompanhar Moisés para ser a boca dele, para conversar com o faraó. Então, gente, Salomão era sábio quando ele disse que não tem nada novo. Só mudou o nome, o homem não cria nada. Então, ele devolveu a dignidade para aquela pessoa. E é aí que nós precisamos conhecer as deficiências, para que nós possamos entender como surge, como o surdo pensa, como a pessoa com deficiência visual se sente na igreja. Não é apenas ter ali um aplicativo que lê para ela, mas precisa ter alguém sentadinho ao lado dela, dizendo o que tem nesse slide. Dizendo para ela o que está acontecendo aqui em volta. Se aqui tivessem pessoas com deficiência visual, eu teria que ter começado a minha palestra fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa baixa, de cabelo liso, preto e tal, uns fios brancos, né? Estou de terno azul, uma blusa branca, com bijuteria tal, assim. Por quê? Porque isso também é dar dignidade para as pessoas. Eu fui no Piauí, numa igreja que tinha uns 6 ou 7 surdos. E ao lado de cada um deles, tinha aquela pessoa que falava para ele tudo o que estava acontecendo em volta dele. Também a igreja precisa se envolver com a inclusão, porque como Jesus, precisamos ir aonde ninguém quer ir e fazer o que ninguém quer fazer. Lembram daquele homem no poço de Betesda? Ele estava ali quantos anos? 38 anos. Nem as pessoas com deficiência que estavam na mesma situação que ele e que se curavam, não tiveram empatia por ele. Foram embora curados e quem quiser que se dane.
Então, Jesus teve que parar o que ele estava fazendo, voltar ali para ajudar aquele homem, porque ninguém se importou com ele. Então, Jesus teve que parar o que estava fazendo, para ir aonde ninguém quis ir e fazer o que ninguém queria fazer. Isso era uma questão, o irmão falou ali dos 8 segundos. Talvez fosse mais ou menos uns 10 segundos. Você pegar a pessoa aqui, que estava já na beira do tanque, e colocar na água. Questões de segundos, mas ninguém se importou. Então, nós, hoje, estamos sendo convocados pelo Senhor para ir aonde ninguém quer ir e buscar aqueles que ninguém quer. Você acha que alguém quer um autista na igreja, nas festas de família? Não quer não, porque quando eu tenho o nosso encontro de mães atípicas, que é um encontro mensal lá na nossa igreja, o que acontece com os relatos das mães? Uma mãe diz assim: irmã, minha mãe está fazendo aniversário, e 2 dias antes do aniversário, minha irmã me ligou e disse: não vai não, eu te dou tudo que tiver na festa, eu levo para você. Mas não vai não, a gente não quer que você vá não. Não leva teu filho não. E onde meu filho não pode entrar, eu também não entro. E isso são coisas de família. Em Águas Lindas de Goiás, o ano passado, uma mulher comprou uma arma para matar o seu filho de 38 anos e se matar. Porque ninguém ligava para ela, o marido já tinha ido embora, a vizinhança não estava nem aí. E a vizinhança só percebeu a ausência dessa mulher por conta do cheiro dos corpos apodrecidos que já estavam incomodando a vizinhança. Nem família, nem vizinho sentiu falta dos gritos, das estereotipias, dos balbucios que o rapaz fazia o dia todo. A sociedade perdeu o amor. Ninguém é mais empático por ninguém. Vê ali um marido espancando a mulher do outro lado da rua, ninguém se envolve. Aí vê, briga de família, ninguém mete a colher. Mete sim, porque senão você é omisso. Se aquele marido matar a mulher, Deus vai cobrar de você também. É por isso que eu denuncio. Eu tenho uma vizinha que tem 5 filhos, ela espanca os meninos, eu ligo para o conselho. No outro dia o conselho, tu está lá na porta dela, e eu vou por cima do muro e digo: fui eu que denunciei. Ela tem 2 neurodivergentes, ela falta é matar os meninos. Eu acho que ela bate a de ripa. Porque eu escuto lá em casa, pá, pá, a pancada no corpo das crianças. Gente, isso é crime. E quando a gente se cala, nós temos sendo omisso, e há um pecado grande, que é o pecado da omissão. Sabe por que muita igreja não quer se envolver com neurodivergente? Porque nós vamos ter que brigar com família, brigar para que pai dê a pensão da criança. A gente tem que ir na delegacia denunciar maus tratos. Eu acompanho famílias em Goianira. Me liga lá: irmã, meu filho foi expulso da escola, eu estou indo para a delegacia. A nossa advogada da equipe vai lá na delegacia para ajudar essa criança. Aí você acha que tem pastor que quer se envolver com isso? Muitos não querem. Envolveu briga, envolveu confusão, envolveu abuso sexual? Quer não. Quer não. Eles querem membros lindos e cheirosos e que não dão trabalho. Simples assim. Fui na igreja Impactados, ouvi o relato lá de uma mãe dizendo: meu filho de 11 anos, neurodivergente, que não fala, está sendo abusado na escola. Estão fazendo meu filho praticar sexo oral com os funcionários da escola dentro do banheiro. Imagina a cabeça de uma mãe dessa dizendo que ouve lá a voz dizendo: mata teus filhos e se mata. É esse tipo de gente que está chegando na nossa igreja, que precisa de acolhimento, que precisa de amor. Então a igreja precisa sim ir aonde ninguém vai. Nós estamos com um projeto de mães de filhos encarcerados, ajudando essas mulheres. Pensa como que está uma cabeça dessa. Mães vulneráveis, começamos o projeto lá em Salvador e está alcançando vários estados do Brasil. Saiu na televisão no mês de setembro. Temos alcançado essas mulheres, colocando essas mulheres para serem empreendedoras. Porque o que faz ela ser espancada todo dia dentro de casa, ela não tem uma profissão, ela não tem dinheiro, ela não poder sair dentro de casa e continuar tendo seu sustento.
Então, quando você dá o empoderamento para essa mulher, para ela ter o dinheiro dela, para ela empreender, para ela ganhar o seu próprio sustento, ela não vai ficar sendo subjugada pelo aquele homem que espanca ela. E o projeto tem alcançado muitas mulheres. A feira que teve na Bahia, em Salvador, em setembro, foi uma coisa maravilhosa. Gente, começou no Galpão, hoje tomou as ruas de Salvador. É um espaço imenso de feira, e ali mães neurodivergentes, mulheres com filhos encarcerados, mulheres em situação de vulnerabilidade social e agressão física, estão todas ali. Nós temos esse projeto no Instagram, chama Rede Mulheres que Acolhem. Então, a gente precisa, sim, se envolver. E nós precisamos romper com as concepções excludentes. O que significa isso? Ficar associando a deficiência ao pecado. É claro que deficiência é resultado do pecado. Mas o pecado lá de Adão. Foi ali em Adão que nós começamos a envelhecer, adoecer e morrer. Então, é claro que sim. Mas a deficiência em geral não significa que uma criança que nasceu ali com toxoplasmose, que não pode andar, ele está nessa condição porque ele pecou, porque senão toda a sociedade teria que ser deficiente. Todo mundo não peca? Da hora que acorda, da hora que vai dormir? Em pequena, média e grande escala? Em pensamentos, palavras e obras? Então, por que nós não somos deficientes? Ainda tem igreja que diz assim, venha que você vai ser curado. Vende a cura, depois a pessoa não se cura e diz assim, a culpa é sua que não teve fé. Ainda termina de massacrar mais a pessoa. Então, isso são concepções excludentes que precisam ser eliminadas do meio das nossas igrejas. No Brasil, nós temos 25% da população com algum tipo de deficiência. Hoje, é mais ou menos entre 60, 62 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Cegueira parcial, total, algum tipo de problema visual, algum tipo de deficiência auditiva total ou parcial, algum tipo de deficiência física. As deficiências, elas são divididas em 4 áreas. A motora, que é a pessoa que usa prótese, órtese, cadeira de roda, bengala, qualquer tipo de dificuldade de mobilidade. Nós temos a deficiência auditiva, a deficiência visual e a deficiência cognitiva e sensorial. Então, essas deficiências precisam ser entendidas por nós. E aí eu pergunto, 62 milhões de pessoas no Brasil com alguma deficiência, que não estão dentro das nossas igrejas. Ela podia muito bem ser considerada uma janela 1040. 414. As pessoas menos evangelizadas do Brasil. É lindo ir lá para fora. Eu conheço as necessidades. Estou me preparando para ir para Moçambique. Mas e o meu vizinho? Tem criança neurodivergente lá. Então, nós temos que alcançar todos. Nós temos que buscá-los. E o que essas pessoas enfrentam? Dificuldade de acesso ao tratamento, dificuldade de inclusão escolar, taxa de divórcio enorme, taxa de abandono e taxa de pobreza. Quando você pensa em divórcio, no Brasil, 35% dos casais se separam até 5 anos após o casamento. Quando você pensa em neurodiversidade, 80% das famílias se divorciam no primeiro ano após o laudo. 80% de cada 10 casais que têm crianças neurodivergentes, 8 maridos foram embora. E aí essa mulher vai ter outros problemas, porque agora, antes o marido trabalhava para botar o sustento dentro de casa. Agora ela não tem mais marido. Mesmo que ele dê uma pensão, essa pensão não é satisfatória para cumprir com as necessidades da criança, porque ela gasta, em média, 46% a mais do que uma criança típica. Tem terapia, tem transporte, alimentação, seletividade alimentar, medicamentos. E aí? Então, essa mãe vai ter que brigar por essa pensão,
vai precisar de advogado para laudar a criança, porque um monte de médico não quer laudar, porque até o médico do posto de saúde, ele tem autoridade para laudar se ele souber as questões relacionadas a neurodesenvolvimento. Se ele conhecer as estereotipias, se ele conhecer as comorbidades, ele pode laudar. Ele tem autoridade para laudar. Mas fica um jogo de empurra. Eu estou com o médico em Goianira, que ele não quer laudar a criança. Nós fizemos a avaliação neuropsicopedagógica, nós fizemos a avaliação psicopedagógica, enviamos tudo para ele com vídeos e fotos da criança rodando o dia todo dentro de casa, seletividade alimentar, 3 anos e 7 meses, só no peito, que não tem mais nada que sustente ela. A mulher também desnutrida com 6 filhos. Você dá uma banana para a criança, ele fica o dia todo com essa banana, olhando, lambendo. E a mãe faz os vídeos para me mandar. Você dá um biscoito, ele brinca com esse biscoito, ele amassa o biscoito na mão assim o dia todinho. Aí você dá um segundo dia, um terceiro dia, até que ele começa a dar uma mordidinha, uma coisinha. E assim nós estamos ensinando Samuel a comer. E o médico não quer laudar a criança. Porque com laudo ele teria direito ao BPC. E com esse BPC, a mãe poderia contratar um plano de saúde e ter direito às terapias. Porque o SUS dá 1 dia de terapia, mas aquela criança precisa de 40 horas. E aí, como é que faz? 40 horas semanais. Significa que ele teria que fazer 8 horas de terapia por dia. E aí, o pior, o terapeuta não quer que a mãe entre na sala para aprender a terapia. Porque se essa mãe aprende, ela faz até 10 horas por dia. Porque se o filho vai banhar, ela está lá ensinando as AVDs para ele, que são atividades da vida diária. Se a criança vai comer, se a criança vai ao banheiro, se a criança precisa de desfraude. Mas o terapeuta, nós estamos indo para a justiça também, para a mãe poder estar na sala, assistindo aquela terapia, para ela reproduzir em casa. Então, tudo isso, gente, quando a gente pensa em inclusão, são esses desafios que nós temos. Eu não consigo, eu não posso dourar a pílula para vocês e dizer, é maravilhoso esse ministério e tal. Não, é espinhoso. Nós estamos desde 2018 trabalhando na nossa igreja e ainda perdemos famílias por causa de um membro que olha com a cara feia para o menino que está pulando e correndo dentro da igreja. E aquela mãe sente que ela está incomodando e ela não quer mais vir. Não adianta você ter o melhor ministério de inclusão, a igreja maravilhosa, tudo com acessibilidade, sala sensorial, brinquedoteca, todos os materiais da EBD adaptados, papel A3 e tal, se a igreja não for conscientizada. A inclusão começa pela igreja. Vem através de alguém ali que chegou falando para o pastor, trazendo os dados reais, um projeto escrito e dizendo, vamos fazer isso aqui e eu me coloco à disposição para trabalhar. Uma pessoa apaixonada e que não tenha pena de gastar, meus irmãos, porque eu digo que 2018 para cá eu estou mais pobre. Porque todos esses cursos que eu fiz foram com meus próprios recursos. Não adianta você esperar para a igreja pagar para você, não. É você que se sentir chamado, precisa correr atrás do prejuízo. Mas eu te digo uma coisa, na internet hoje tem muitos cursos gratuitos, inclusive do Dr. Tiago Castro. Ele tem cursos de 20 aulas no YouTube, tudo de graça. Chama Autismo para Todos. Temos ali a Maíra Gaiato, também com muitos cursos. Temos o Lucelmo, com vários cursos no YouTube, com lives gratuitas. A minha faculdade, a Rema, quase todo final de semana, você pode entrar lá no Telegram e pegar os links, tem aulas gratuitas sexta, sábado e domingo. São 3 dias de aula, começa sexta à noite, sábado, manhã e tarde, domingo pela manhã. Tem aulas gratuitas e com certificado. Acho que eu tenho uns 30 e tantos certificados só do Rema, desses cursos de 8 horas, 9 horas, 10 horas.
e que serve para a sua faculdade. Serve para abater crédito da sua faculdade também. Professores de qualidade, professores de peso, de renome, que trabalham com neurodivergência. E que nós precisamos entender isso. E quando eu vou a essas igrejas, o intuito dessa palestra é exatamente esse, de conscientizar, de mostrar a necessidade. Porque no Brasil, só neurodivergentes são mais de 6 milhões. O censo deu 2,4. Só que os cientistas e médicos dizem que esse número por amostragem é da seguinte forma. O IBGE chega aqui nessa quadra de casa, ele entrevista a primeira e a última. Lá em Goianira eu tenho 2 casas que tem 10 crianças autistas. 2 casas, uma com 6 e uma com 4. E quem disse que essas 2 casas não foi a que eles pularam? Então, eles fazem uma amostragem. Vai ali em 10 casas e diz assim, se nessas 10 casas tem tantas crianças, em 100 casas vai ter a média tal. Então, é uma média furada. Os médicos e cientistas dizem que no Brasil, você pode multiplicar esse 2,4 por 3. Então, mais de 6 milhões. Fora aquelas que não estão laudadas. Porque enquanto nos Estados Unidos lauda até 3 anos, aqui vai até 9 anos de idade. Já perdeu todas as podas neurais. Já perdeu muitas habilidades. E já vai ter muito mais dificuldade de aprender outras coisas também. Então, esse intuito desse convite da Abigail é de conscientizar da necessidade de aprender a adaptar materiais. Nós temos materiais com dicas de como adaptar as lições, as atividades, porque as histórias, elas já vêm adaptadas. Já tem todos os recursos, porque a criança neurodivergente, ela é visual. Então, já é tranquilo, mas é atividade. 3, 4 questões numa folha, não funciona. Papel A3, papel branco, com letras garrafais, uma questão por folha. Se for uma atividade, por exemplo, eu contei a história da criação. Aí tem lá uma atividade. Ligue o dia da criação ao que Deus criou naquele dia. Aí você bota aqueles desenhos preto e branco, tudo bagunçado ali. Não funciona para criança. Você tem que colocar os desenhos coloridos, individuais, em cada dia, para essa criança conseguir fazer. Boa pergunta, e foi o que aconteceu na nossa igreja. Nós começamos a fazer material 3D, atividades maravilhosas para os autistas. Quando a gente ia trabalhar oração, a gente fazia a maquetezinha do templo e os pezinhos, para ele entender que ele tinha que caminhar até aquele lugar. E aí, amiga, nós tivemos problema com as crianças típicas. Eles queriam também. Se eu trazia um objeto, um brinquedo pedagógico, para ensinar a história para ele, por exemplo, eu ia ter a história de Davi e Golias. Para ele entender dimensões, tamanho e tal, eu trazia os pinos sequenciais. Aí, quando eu sentava na mesa com ele, com o menino que eu faço a intervenção, que eu sentava ali com aqueles pinos coloridos na base, os outros também queriam. Aí, o que o pastor disse? Vamos fazer para todo mundo. Então, hoje, as crianças todas recebem o mesmo material. Mas nós temos, a diferença é que nós temos o mediador para ficar com cada criança. Temos a Júlia. A Júlia, ela tem 9 anos, ela já é mensageira do rei, está em todas as atividades, mas ela tem autismo nível 1, falante, super inteligente, mas ela tem o TDAH nível 3. Então, ela precisa de mediador por causa do TDAH, porque a gente está contando a história e a Júlia está contando estrela em pleno sol quente. Então, a gente precisa, Júlia, aqui, ó, a tarefinha, vamos fazer e tal. Então, para cada criança nível 3, nós precisamos de um agente de mediação. E nós temos o Arthur, gente. O Arthur é diferenciado.
São 4 para ficar com ele. Porque ele é ligado no 220, amiga. Eu tenho fibromialgia. Quando eu fico com o Arthur, fico 3 dias doente. Fico toda roxa, porque ele tem hiporresponsividade. Ele só sente quando você aperta com mais força, fala mais alto, entendeu? Aí o que ele faz? Ele gosta dos meus ossinhos. Então ele vem para esses ossinhos aqui e fica apertando, machucando os ossinhos do meu dedo. E aí eu chego em casa 3 dias doente. Aí a mãe dele me ensinou a técnica para cuidar dele. E aí depois que eu fico com ele, vem outra menina que fica com ele. Só que essa menina tem câncer, faz tratamento de câncer. Então só fica 30, 40 minutos. Aí vem o Zé Pedro, que fica mais um pouco. E ele corre para lá. A igreja está com grade para todo lado, porque ele já fugiu. Então hoje as grades são todas no cadeado, a gente só abre na hora da criança passar. Nós temos a casa da criança e em volta dela, tudo gradeado. E agora colocamos vigia em cada portão com a fitinha do pai. E aquelas crianças menores, nós temos o dispositivozinho, porque como o irmão falou aqui a respeito da higienização da criança, a gente não faz. Não fazemos higienização. E quando alguma criança precisa, a gente aciona o dispositivo e a mãe vem para levar ao banheiro. Nós não levamos nenhuma criança ao banheiro. Como a nossa igreja é quase um quarteirão inteiro, são várias casas, várias escadas, temos porão, temos escada giratória, locais, corredores estreitos, porque eram casas antigas que a gente foi comprando e reformando. Então, criança nenhuma vai para o banheiro sozinha. A mãe acompanha a criança. E a gente alerta. O Maio Laranja trabalha aí ensinando essas mães. Nós temos a escola de pais, né? Porque, como a irmã falou, a esposa do pastor falou que quem mais dá trabalho é o pai. E é verdade. Eu tenho batido nessa tecla e, graças a Deus, agora, no nosso material da EBD, já tem a classe de pais. No período da EBD, enquanto a criança está na sala dela, os pais estão na sala dele, estudando conteúdo, aprendendo a criar filho. Dá limite para filho. Eu vejo muito na internet os psicólogos, psicanalistas, dizer assim, que é uma nova profissão, que é a orientação parental. Mas é porque realmente está precisando disso. Cada geração que vem, ela quer satisfazer a geração futura. Por exemplo, eu não tive uma bicicleta. Então, meu filho, desde os 2 anos de idade, tinha bicicleta. Então, você vai sempre querendo dar para o seu filho aquilo que você não teve. Ao ponto de chegar o momento de você não dar limites para ele. E até para os neurodivergentes, nós temos limites, sim. Ele tem crise, ele tem birra, mas ele precisa de limite. E toda vez que você aceita uma birra daquela criança, você está reforçando um comportamento inadequado. E ele vai achar que sempre que ele fizer aquilo, ele vai conseguir o que ele quer. Então, nós precisamos entender que é muito importante... Pode falar. Eu tenho um casal vizinho de chácara, eles têm um casalzinho, os 2 são autistas. Um de 10, a Heleninha fez 6 agora. 6, né, bebê? Fez 6. Quando ele está com a mãe, menino, eles viram o mundo de cabeça para baixo. Eles vão lá para a minha chácara, a gente já é treinada, né, já sabe como tratar. Mas quando está com o pai, Helena, ela vem, senta, ela obedece. Com o pai, ela obedece. Com a mãe, ela não obedece. Outra necessidade que a gente vê, figuras masculinas no ministério infantil. Estamos precisando dessas referências. Crianças neurodivergentes, não é que elas tenham tendências homossexuais, mas olha o que acontece. A menininha da nossa igreja de 14 anos chegou em casa, crentes. Aí chegou para a mãe e disse assim, mãe, eu acho que eu sou homossexual. A mãe quase morreu. Eu disse, por que, minha filha? Não, mãe, porque as minhas colegas tudo já namora.
E eu não gosto que os meninos me peguem, me abracem e tal. Então, por conta disso aí, as colegas disseram, não, você tem que ficar com o menino e com a menina para você ver o que você gosta. E eles são literais, eles são fáceis de ser enganados, eles não têm maldade. Eles são tão verdadeiros que a menina chegou em casa e contou para a mãe desse jeito. Se fosse outra criança, teria escondido. E aí ela correu para a igreja, a gente foi trabalhar essa questão toda. E aí, quando a mãe levou a menina para o psicólogo, descobriu que ela é autista nível 1. Por isso que ela não gostava de toque, de abraço, de beijo, nem das colegas penduradas, porque a adolescente só anda uma pendurada na outra. Ela também não gostava, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, a acessibilidade, nós falamos, a atitudinal, que é como a pessoa recebe a família, a pessoa na igreja. A arquitetônica são as estruturas da igreja. Metodológica, a forma que você vai dar aula para essas pessoas. Programática, o roteiro, o programa da igreja precisa ter previsibilidade. O culto precisa seguir uma sequência que não muda. Lá na igreja nós temos o cronogramazinho e ele vai só sendo mudado aos domingos com a leitura, cântico, isso, aquilo outro. Mas é o mesmo. Por quê? Um dia o pastor saiu da igreja e veio um pregador. E o pastor foi pregar em outra igreja. E o pastor tinha mania de dizer assim, boa noite para os irmãos, tenham uma boa semana, recebam o meu abraço. E ele fazia o movimento do abraço. Só que ele não contou para o pregador que veio pregar. E o pregador encerrou, deu boa noite, tchau e bênção. E quem disse que o menino queria ir embora? Ele não entendeu que o culto acabou. E a mãe ficou, o menino entrou em crise, que vira e mexe, 2 horas depois a mulher ainda estava lá tentando tirar o menino da igreja. Então a gente precisa dessa rotina clara, para que a gente possa ajudar essas crianças. Transportes. Transportes também é muito importante. Se a igreja trabalha com um grupo de cadeirantes, precisa adaptar o transporte para levar e trazer essas pessoas ao culto. E comunicação, o que eu falei, libras, braille, e para as crianças neurodivergentes, frases curtas, diretas, comandos divididos. Você não pode dizer assim, menino, vamos para a sala, senta, que nós vamos ouvir fulano de tal. Não, tem que ser por partes. Vamos para a sala. Agora todo mundo senta. Vamos fechar o olhinho. Fulano vai orar. Então, é tudo fracionado, é tudo por partes. E a digital são os dispositivos que a gente usa para acessar essas pessoas. O Arthur, ele é não verbal. Então, o que ele precisa? De um tablet de comunicação, dos PECs, do CAA. Para manipular o CAA, você precisa fazer curso, porque para cada estrutura gramatical, eles têm uma cor. Então, para você formar as frases, amarelo é o verbo, o pronome é roxo, o outro é verde. Então, cada cartazinho daquele tem uma cor diferente. E, importante, a terminologia que a gente usa para as pessoas com deficiência. Não existe portador de deficiência. Portador é só a pessoa que porta uma arma. Que na hora que ela quer, ela tira e deixa a arma de lado. O deficiente não vai deixar sua deficiência e sair andando. Vai deixar sua cadeira, vai deixar sua bengala. Então, não existe esse termo. E pessoas portadoras de deficiência também não. Nem pessoas portadoras de necessidades especiais. Apenas na área da educação que nós tratamos desse último termo. Pessoas com necessidades educacionais especiais. Porque aí ele precisa ali da sala do AEI. Mas, para outro tipo de terminologia, isso está errado. E as pessoas com deficiência, no congresso que eles tiveram aqui, eles decidiram que eles queriam ser chamados de pessoas com deficiência. E a sigla não muda, é PCD, tanto faz ser um deficiente quanto 10. A sigla não vai para o plural, certo? E o que a gente precisa fazer na inclusão na sala de aula? Estabelecer critérios de inclusão. A criança não socializa, então vamos colocar ela junto com uma criança que gosta daquilo que ela gosta. Gosta de dinossauro? Bota as duas juntas. No outro domingo,
Tem outra criança que você entendeu que também gosta daquilo ali, vai juntando. Cada domingo você acrescenta uma criança. Quando você menos esperar, ela está socializando com todo mundo da sala. Desenvolver trabalhos coletivos, de dupla, de trio, e assim. Contou uma história, você tem crianças que são orais, outras que são auditivas, outras que são sinestésicas. O que você faz? Atividades diferentes. Uma mesinha com massinha, uma mesinha com atividade de escrever, uma mesinha com blocos. Ontem, na live que nós fizemos do Aviva Missões Mundiais Kids, nós falamos sobre isso, salas mistas. Eu tenho 3, 4 faixas etárias na mesma sala. Então, a história é igual para todas. O que vai diferenciar é a atividade. Cada bloquinho de atividade. Agora, para isso, você vai precisar de um adulto ou você vai pegando aquela criança maior lá, que já consegue fazer o manejo das menores. E já vai descobrindo talentos e vendo quem vai ser a futura geração de professores. Determinar a estratégia de cooperação, essa cooperação das crianças maiores em sala de aula. E adaptações necessárias. Envolver a família, isso é super importante. Porque, como ele falou, o pai conhece a criança mais do que tudo. Ele é autista, isso e aquilo. O pai conhece, então, junta com ele. Uso da tecnologia, como eu falei, algumas crianças vão precisar, mas essa tecnologia também aqui, eu aplico a tudo na internet. Para eu fazer uma aula, para eu desenvolver uma atividade, lá tem um monte de sites que você pode entrar. Gente, hoje só não dá uma boa aula quem não quer. E nós temos o True Way Kids, já ouviram falar? True Way Kids, eu vou passar para a tia Abigail também esse link. Lá já tem as aulas, todas para crianças neurodivergentes. 8 páginas com tudo, desde a lição até as atividades, atividade manual, brincadeiras, tudo pronto. Então, faça atividades envolvendo todos os alunos e invista em acessibilidade. E uma dica, combata o capacitismo. Isso aqui é uma praga dentro da igreja. Você achar que as pessoas não são capazes porque têm alguma deficiência. Nós temos deficientes adultos na nossa igreja que são altamente excepcionais em tudo que faz. Tivemos um evento agora, quase 300 pessoas, e uma das preletoras era autista. Maravilhosa. Temos adolescente, essa Júlia que eu falei para vocês, nós fizemos a Expo Bíblia, e ela sabia tudo. Da caverna de Qumran, as medidas, tudo que você pensasse, a menina sabia. E aí eles criaram joguinhos, manuais e que não usasse tecnologia. Então, foi bloco, foi papel, quebra-cabeça feito de papel pardo, rasgado com a mão. Fizeram em cada bloquinho a sequência dos livros da Bíblia. E aí, cada sala, uma representava o Novo Testamento, cada sala da IBD tinha uma coisa. E quando chegava na sala da Júlia, ninguém falava, era só ela. Dizia, Júlia, bota ela para fazer a sequência dos livros da Bíblia. A pessoa começava a ler Gênesis, da Júlia chegava, esse. E colocava ali os 66 livros. Então, ela tem... E por que eu não vou usar essa criança para fazer uma atividade? Lá na igreja do Impactados, eu fui falar, 3.000 membros. Neste instante eu lhe dou a palavra, irmão. 200 e tantas crianças, e tem a igreja deles, né? E tinha um menino que toda hora interrompia. A professora disse, como é que eu faço com ele? Eu estou contando a história, ele vai contando curiosidades dessa história que nem eu sabia. Aí eu digo, faz o seguinte, reserva um tempo e na hora do desafio, as crianças perguntam para ele. Resolvemos o problema. A criança não interrompeu mais. Ele acha o máximo responder as perguntas dos colegas e a professora dá a aula dela tranquila. Entendeu? É só estratégia. Fale, meu irmão. Meu neto tem 8 anos e ele é tão bom na matemática, para perguntar matemática para ele, tem que entender de matemática. Pois é. Nós temos 2 com altas habilidades de superdotação, que a gente chama de dupla excepcionalidade. Uma delas é autista também. Ela aprendeu inglês sozinho e a mãe foi estudar inglês. E agora a menina está falando japonês. A mãe está para morrer querendo trocar
hiperfoco da menina. Porque a mãe disse, aprender inglês ela faz, qualquer... E japonês. Os 4 meninos são autistas. 2 têm hiperfoco em números, são excepcionais, física, química, matemática, já são rapazes. Ela tem hiperfoco em línguas. E o Arthur, o hiperfoco dele é água. Até quando ele está em crise, para passar a crise dele, leva ele para debaixo da torneira. A casa dele é tudo trancado. Banheira na chave, geladeira, as torneiras, tudo com trava, porque senão ele seca a caixa dentro de 2 horas. Eu fui numa... Pode falar. Professor, eu tive uma oportunidade de conhecer uma família e congregar, e eles tinham um jovenzinho, 11, 12 anos, autista, e eu não sei, não recordo qual era o grau, mas era fortíssimo. Ele, se ele achasse a porta da casa ou desprovido da igreja ali, saía correndo, para pegar ele dava um trabalho. E passou um tempo, com acompanhamento médico, esta família mudou totalmente a alimentação dele, por recomendação médica. E o menino teve um resultado impressionante. Melhorou. A açúcar, nós sabemos, por exemplo, que é ruim para nós e principalmente para os autistas, né? E eu queria fazer uma pergunta sobre a poluição sonora. É prejudicial, de fato? Temos 2 tipos de processamento sensorial no autista. Tem aqueles que são hipersensíveis, que qualquer som ele está colocando a mão no ouvido. E nós temos o hipossensível, é o caso do Arthur. Ele gosta de som, de bateria, de barulho. Agora, aquele que tem hipersensibilidade, ele chega a ouvir 7 vezes mais do que nós. É por isso que conversas paralelas na hora do culto, é como se ele fosse aquele personagem do filme Todo-Poderoso. Quando começa as orações e chega tudo no ouvido dele ao mesmo tempo. É dessa forma que um autista se sente. Aí o que acontece? A gente precisa modular o som da igreja, colocar a bateria dentro de um aquário, diminuir as luzes, usar um tipo de luz diferente, a luz amarela e não aquela branca. Por quê? Porque a sensibilidade sensorial, ela pode ser de pele, ela pode ser auditiva, visual, olfativa. O Arthur, ele tem também a de pele. Ele chega na igreja, se ele pudesse, ficava pelado. Ele tira sapato. Quando ele era menor, ele ficava pelado, só que agora ele está rapazinho. E tem um monte de menina na igreja. Eu digo, gente, vamos ser processados. Então, tem que vigiar o Arthur 24 horas quando ele está na igreja. Só antes da irmã perguntar, aí o senhor perguntou se é prejudicial. É prejudicial porque o hipersensível, ele pode entrar em crise por conta dos estímulos. Então, ele tem que ser retirado daquele ambiente, levado para uma sala mais tranquila. Se a igreja não tem sala sensorial, prepara uma caixinha, uma sacolinha sensorial, onde lá dentro você vai colocar pop-it, feedback toys, bloquinho, caneta, carrinho de Hot Wheels. O que a criança gostar, você pergunta para a mãe, coloca naquela sacolinha e tem o nome deles. Ministério Infantil está lá penduradinho, uma sacolinha de cada um. Desorganizou, sai da sala com o saquinho dele, vai para uma mesa, abre, tem quebra-cabeça, o que ele gostar, para ele regular. Certo? Pode falar, irmã. Mãe, já completou meu tempo. Eu ia falar justamente sobre isso que ele falou. A minha filha, ela é nível 2 de suporte do autismo. Ela tem essa hipersensibilidade do som. Lá na minha igreja, no começo eu tinha muita dificuldade com ela, porque ela não ficava na nave. Ela não conseguia ficar por causa do barulho do som mesmo. Ela usa o abafador, e aí ela descia para a salinha, e ela não conseguia ficar na salinha por causa do barulho das crianças. Uhum. Aí o que a gente começou a fazer? Começou não falo educar, né? Mas conscientizar as próprias crianças sobre a questão do barulho. Uhum. Porque a criança ela tem essa som, qualquer som irrita ela. Aham. Qualquer som.
Hoje ela está aqui até dormindo. Mas se começar a tocar uma bateria, se começar a tocar uma música mais alta, ela já acorda e fica incomodada até colocar o abafador. Aham. Então, é algo assim que até mesmo as crianças podem ajudar, porque é o que a gente vive lá na igreja. As crianças serem conscientizadas dessas neurodivergências também. Quando eu falo igreja, é todo mundo. Lá na igreja nós temos o momento do silêncio. Todas as crianças aprendem versículos em Libras e aprendem as expressões principais. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essas frases básicas, as crianças aprendem tudo. E a gente também, uma vez eu deixei o Arthur ter uma crise dentro da sala. Por quê? Porque eu já tinha falado com a professora do Ministério Infantil umas 3 vezes e não me deram ouvido. Eu digo, eu conheci os sinais do Arthur. Eu sabia a hora que ele ia ter uma crise, porque ele começa a olhar para os dedinhos. Isso aqui já são alguns sinais de que aqueles barulhos, que aqueles estímulos está provocando uma aversão nele. Então, eu corria com ele da sala. Nesse dia, eu digo, ele vai ter, aqui. Então, ele se joga no chão, ele se rola para o lado, ele rola para o outro, ele baba e ele fica ali. Depois que ele volta, ele fica. É como se fosse uma crise de epilepsia, que a pessoa fica estatelada depois. Aí, ele dá assim aquela parada, aí é que eu aproximo dele. Arthur, você deixa a tia te pegar? Vamos lá na torneira? Aí eu pego na mãozinha dele, ele levanta, a gente vai lá, tira o sapatinho dele, bota debaixo da torneira, ele liga a água, fica lá, de boa. Aí depois que eu saí com ele, eu virei para a tia e disse, agora tu explica o que foi que aconteceu. E saí. E aí, a partir desse tempo, começaram a falar. Na Sala das Mulheres, toda terça-feira, nós temos um momento de inclusão. E o engraçado é que cada terça-feira ela chega e diz assim, irmã, encontrei uma mulher do meu prédio, o neto dela é autista. Aí já chega fazendo consulta. Tanto que elas animaram. Então, é muito importante toda a igreja se envolver com a inclusão. Desde o bebê. Porque aí, quando eles vão crescendo, eles já acostumam. E os meninos querem ajudar o Arthur, querem levar o Arthur no banheiro, querem levar o Arthur para comer. Por quê? Porque eles já acostumaram. Todo trimestre eu recebo do Arthur a pasta da escola. Porque nós temos interação com a escola. Porque é através daquelas atividades que eu vou ver o que ele faz, desenvolver o PEI dele e as atividades da EBD. Se ele pinta com o dedo, se ele escreve, se ele traceja. Então, de acordo com aquelas atividades, eu faço as atividades da igreja individualmente. Cada criança com a sua atividade. Eu tenho pastas e pastas do Arthur lá em casa. A gente conheceu a escola dele, visita, recebe os relatórios dos terapeutas, porque é uma tríade: família, escola e igreja. A gente precisa se envolver com isso também. Então, que Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês. E precisando, nós estamos à disposição. Nós temos cursos, tanto online quanto presencial. Temos PDFs também. Temos histórias sociais. E a igreja precisa, sim, urgentemente, aprender o manejo de crianças neurodivergentes. Que Deus nos abençoe.